Atos 7, 9 diz assim: Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó toda a família de José. Só até aí, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor conceda a todos nós graça para ouvirmos a tua palavra. Para mim, Senhor, graça para transmiti-la corretamente, com a unção do teu Espírito Santo. E aos meus irmãos, mente e coração desejosos, não dispersos, para reter toda a tua boa palavra, Senhor, e sairmos daqui edificados esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algumas semanas nós estamos falando da vinda do Senhor. E temos falado nas últimas com relação aos tipos que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós já passamos por Enoque, onde vivimos um tipo do arrebatamento da igreja. Naquele capítulo de Gênesis, onde a morte está por todos os lados, há um que não passou pela morte, que é Enoque, e aqueles que estiverem vivos, no glorioso dia em que o Senhor vier buscar os seus, estes não passarão pela morte. Esta é uma bendita esperança da igreja, de que hoje mesmo o Senhor pode vir e arrebatar os seus. A cada ceia que os filhos de Deus participam, eles fazem aquilo em memória do Senhor até que Ele venha. Porque esta é uma expectativa do Filho de Deus, que um dia Ele virá buscar os seus. Depois nós vimos Ló como um exemplo de que a igreja não passará pela tribulação, porque antes que viesse fogo sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi tirado de lá. Os anjos disseram: nada podemos fazer enquanto estiveres aqui. Ló precisava ser retirado de lá para que viesse juízo sobre Sodoma e Gomorra. Como claramente se vê em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 18, a igreja será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares. Depois disso virá sobre este mundo grande tribulação. Mas a igreja não passará por estas coisas. Este dia não é o dia do ladrão. A igreja não espera um ladrão que vem buscá-la. A igreja espera um noivo que vem encontrá-la. Mas ele virá como ladrão para os que são da noite, nós, porém, somos do dia. Isso está descrito em 1 Tessalonicenses 5, né? Em mais detalhes. Isso já foi falado em outras reuniões. Depois que vimos Enoque e Ló, nós vimos Rebeca, e vimos como toda aquela figura, e Isaac indo ao encontro de Rebeca e a desposando. Cristo virá ao encontro da sua igreja e nos desposará eternamente, para estarmos para sempre com Ele. Na reunião passada, nós vimos Raabe, um tipo muito parecido com Ló, porque antes que Jericó fosse destruída e queimada, aquela gentia, aquela prostituta, pela fé, foi tirada daquela cidade, e depois a cidade destruída. Havia na janela de Raabe um fio de escarlate, um fio vermelho. Era o sinal de que ela seria poupada. Assim como todo filho de Deus tem o sangue de Cristo sobre ele. Sinal claro de que será poupado do juízo vindouro. Pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
aquele que crê no Senhor tem a vida eterna, não entra em juízo, diz o Evangelho de João. Hoje nós falaremos sobre José, irmãos. José, o mais belo tipo de Cristo. Algumas pessoas dizem que não é muito correto ficar vendo tipos no Velho Testamento. Há alguns que extrapolam nos tipos, vendo mais do que é possível ver. Mas o próprio Novo Testamento nos fala de tipos, muitas vezes. Paulo vai dizer, explicando lá em 1 Coríntios sobre a rocha, e ele diz, e aquela rocha era Cristo. O próprio Paulo mostra que ali havia um tipo. Em Hebreus há vários tipos do tabernáculo com relação a Cristo. No caminho de Emaús, o Senhor passou a descrever aos discípulos várias coisas, começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, descorrendo pelos Salmos e pelos profetas, tudo que dele se dizia a respeito. Então, irmãos, o Filho de Deus pode receber muito benefício vendo os tipos lá. E há tipos que são tão claros e cristalinos que é inegável dizer que ali não apontava para Cristo. Né? Aqueles que por zelo dizem, não vamos ver tipo nenhum, perdem muito. Aqueles que exageram vendo tipo e criando doutrina, jogam contra isso, né? Mas nós não queremos exagerar hoje. José é tão claro que ao lermos nós vamos ver como ele representa Cristo, como é tão parecido com Cristo. E hoje nós queremos ver aqui estes 5 itens na vida de José. Que José era amado por seu pai Jacó mais do que seus irmãos, que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, e assim Cristo também foi rejeitado pelos judeus quando veio aqui a esta terra. Nós veremos que quando José foi rejeitado, enviado para o Egito, uma figura do mundo, lá ele se casou com uma gentia, uma egípcia, chamada Asenate. Esta é uma figura da igreja. Quando Cristo foi rejeitado pelos judeus, ele então, uma noiva lhe foi dada, a igreja, que em sua maioria é composta de gentios, embora também haja judeus nela, os que creram. Depois nós vamos ver um tempo de angústia e tribulação para Jacó, porque José, ele revelou o significado do sonho de Faraó, e ele disse, haveria 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome, de angústia, de tribulação. Asenate, que é uma figura da igreja, já estava reinando com José, tirada deste quadro, mas Jacó lá em Canaã, conforme nós lemos em Atos, passava por grande tribulação. Mas depois disso, José se dá a conhecer aos seus irmãos e a Jacó novamente. E ele restaura os seus irmãos. É isso que nós vamos ver, e este quadro que nós vemos no tipo aponta para o que vai acontecer neste mundo. Aponta para o que já está acontecendo. Jesus, nosso Senhor, já foi rejeitado pelos judeus. Ele já está chamando para si uma noiva. Falta pouco tempo para que essa noiva se complete e se case com ele, assim como José casou-se com Asenate. Então virá grande tribulação, da qual Asenate não faz parte e a igreja também não. Mas depois virá uma restauração para Israel. E nós veremos tudo isso hoje com a graça do Senhor nos tipos. E os irmãos verão quão lindo é observar a vida de José e como o Senhor, em sua sabedoria infinita, quis apontar assim, por meio deste tipo, para nosso bendito Senhor. Vamos abrir em Gênesis 37. Versículo 2.
Gênesis 37, versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, eu vou repetir, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, vai falar de Jacó ou vai falar de José? Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, há tanto tempo tenho estado contigo, Felipe, e não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. José, parece que vai contar de Jacó, mas está falando de José. O filho e o pai são um. Quando nós vemos a história de José, nós também estamos vendo Jacó. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós estamos vendo o Pai. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7, o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3, ora, Israel aqui é Jacó, né? Amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Irmãos, ouviu-se duas vezes o céu se abrir, viu-se o céu se abrir e ouviu-se uma voz que dizia no Novo Testamento: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. José era o filho amado de Jacó. Jesus, nosso Senhor, o filho amado, em quem o Pai tinha todo e tem todo o seu prazer. Aqui os tipos sendo mostrados tão claramente. Tão parecido é José. Ele tinha uma túnica talar de mangas compridas. Eu vou avançar só um pouquinho para que os irmãos vejam uma coisa referente a esta túnica. Veja no versículo 23 deste capítulo. Ele recebeu uma túnica talar, falava de quanto ele era amado, quanto ele era especial, destacado entre seus irmãos, honrado. No versículo 23 diz: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Vocês lembram que na cruz rasgaram as vestes e tiraram sortes e pegaram a túnica de nosso Senhor? Não foi isso que fizeram? Aqui também com José, a primeira coisa que quando seus irmãos o viram foi logo arrancarem a sua túnica. Assim também fizeram com nosso Senhor na cruz, arrancando a sua túnica. Vamos continuar a leitura voltando lá do versículo 3, né? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José contou um sonho a seus irmãos que tinha, coisa que nós conhecemos a história, realmente aconteceu na história de José. Depois todos tiveram que se curvar diante de José, pedindo mantimento e socorro. Mas será que nós temos um correspondente a isso nos evangelhos de Jesus? É claro que temos. Vamos a João 19. Quando José contou o sonho, os irmãos dele disseram: reinarás sobre nós? Governarás sobre nós? Nós nos prostraremos diante de ti? Desdenhando de que ele seria rei sobre eles. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 13.
Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Voltemos a Gênesis. José conta seu primeiro sonho, e o que ele recebe: zombaria, desprezo, ódio e rejeição. Quando nosso Senhor apareceu, dizendo: arrependei-vos, o reino está próximo, dizendo-se que ele era o rei dos judeus, eles disseram: não temos outro rei, a não ser César. Foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Nas palavras de João, capítulo 1, versículo 11, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, quantas vezes eu quis juntar-vos como a galinha abre suas asas para juntar os pintinhos, mas vós não quisestes. Assim como Jesus foi rejeitado pelos judeus, José estava aqui sendo rejeitado por seus irmãos, desdenhando de seu sonho. Mas ele teve ainda outro sonho. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Então, mais aqui um sonho, mais uma vez desdenho, mais uma vez desprezo. Mas agora, os irmãos estão longe. O pai diz: vou enviar você até eles. E ele diz: eis-me aqui. Nós vemos isso na história de Nosso Senhor, o seu pai enviando até eles e ele dizendo: eis-me aqui. Sim, nós vemos isso, e ele fazendo e obedecendo ao Senhor. Nós seguimos a história, para não ficarmos lendo todos os versículos. Vamos ao versículo 18. Então, José, obedecendo a seu pai, vai lá ver seus irmãos. Mas eles viram de longe a José, no versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. O Senhor Jesus contou uma parábola em Mateus 21. Ele disse que o pai tinha uma vinha e ele enviou alguns servos a esta vinha. E receberam estes servos a pancada, maltrataram e mataram. E depois ele foi enviando servo após servo e todas as vezes fizeram isso. Aí ele disse: enviarei meu filho, este tratarão bem. E quando o filho veio, eles dizem: eis aí o herdeiro, matemo-lo. Exatamente o que quando eles viram José vindo, pensaram: vamos matá-lo. Vamos acabar com este sonhador. Eles tinham inveja, eles tinham raiva, eles tinham ódio de José. Vamos
avançar um pouquinho para o versículo 26. Eles ficaram lá conjecturando como é que fazia, se mata, se não mata, e falaram, não, não mata, não vamos tirar o sangue dele, vamos jogar numa cisterna, vamos deixar ele lá. Até que alguém deu uma ideia, porque viu uma caravana de ismaelitas. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Alguém que foi vendido, irmãos? Alguém que foi vendido e entregue? Nosso Senhor também foi vendido e entregue por 30 moedas de prata por Judas, um daquele que comia com ele. Veja como os tipos são tão claros. É inegável dizer que José não é um tipo de Cristo. É claro que ele é. Embora o Novo Testamento nunca diga isso. Mas está tão claro. Está tão... E assim como aconteceu com José, aconteceu com o nosso Senhor. Mas aí a partir daqui, irmãos, a partir daqui, José foi vendido ao Egito como escravo. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era um homem importante lá no Egito. Mas lá no Egito, as coisas pareciam não dar muito certo para José. Apesar de que tudo que ele fazia prosperava e Deus o abençoava, lá na casa de Potifar tudo começou a ficar muito bom, tudo começou a prosperar. Ele foi lançado no cárcere porque a mulher de Potifar o acusou de que tivesse feito alguma coisa com ela. Injustamente ele foi para a prisão. Lá na prisão, um escravo, alguém que tinha sonhado que todos se dobrariam diante dele, alguém que era o mais amado de seu pai, que tinha vestes talares, agora está no Egito, só sofrendo, tudo dá errado para ele. Os irmãos, pense um pouco em José, ele cresceu com aqueles homens, ele cresceu com eles. José, ele foi lançado naquela cisterna e ele gritava e ninguém o acudia. Até que eles queriam matá-lo, até que eles têm a ideia de, vamos vender para esse povo que está passando aqui, a gente ganha até um dinheiro com isso. Tal foi a rejeição do povo judeu com o seu Senhor. Aquele que os elegeu como nação escolhida. Foi vendido. Mas então tudo começa a dar errado para José. Um tempo de provação e humilhação. Nosso Senhor, quando veio na sua primeira vinda, não veio como rei glorioso. Ele veio em seu estado de humilhação e provação. Não havia formosura, não havia aparência. Era rejeitado, desprezado, mais humilhado entre os homens. Assim foi José lá no Egito. Passou por profundas provações. Mas lá na cadeia, eu estou resumindo a história, os irmãos conhecem. Lá na cadeia, dois homens tiveram sonhos. O padeiro e o copeiro do rei. Ele revelou os sonhos. Aconteceu exatamente o que ele disse que aconteceria. O tempo passou. E isso é o pior. Aquele que foi beneficiado pelo sonho de José não lembrou, esqueceu dele. Só depois de um tempo é que ele foi lembrar, porque Faraó teve um sonho. Não havia ninguém em todo o Egito que pudesse revelar o significado daquele sonho. Mas chegou ao ouvido de Faraó que há um judeu lá na prisão. Ele sabe, ele consegue revelar o sonho, porque ele revelou o meu e aconteceu tudinho. Então, Faraó recorre a José. Conta o sonho. Isso está descrito no capítulo 41 de Gênesis. Né? Mas é aquele sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas fortes.
e das 7 espigas, né, mirradas. Vamos ler do versículo 25. É José já interpretando o sonho de Faraó. Capítulo 41, 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após a primeira, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muito bem. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? O Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está... Acharia aqui, porventura, um homem em que há o Espírito de Deus como José? Assim como o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Então, ali neste momento de humilhação, agora ele passa a ser exaltado. José passa a ser exaltado no Egito. Um tempo grande de humilhação. Provavelmente aqui, José já estava há 13 anos no Egito, sofrendo. Grande tempo de humilhação. Faraó estabelece que José seria o homem mais importante do Egito. Ele mandaria em tudo. Ninguém faria nada sem as ordens de José. Aí no versículo 45, nós entramos neste ponto aqui. O casamento de Asenate. Por algum tempo eu me perguntava, por que José casou com uma egípcia, né? Coisa estranha, José vai casar com uma egípcia, né? Não é costume do povo de Deus casar assim, né? Mas no Velho Testamento há muitos tipos deste, né? Há Boaz casando-se com Ruth, a Moabita. Boaz, um judeu, vai casar com uma Moabita. Há muitos tipos deste no Velho Testamento, porque exatamente assim aconteceu. Cristo tem para si uma noiva gentia. Versículo 45 diz: e a José chamou o Faraó de Zafinate-Paneá, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Quantos anos tinha José? Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. A idade que nosso Senhor começa seu ministério também, não é? O nome Zafinate-Paneá, alguns irmãos dizem que significa Salvador do mundo. Este é o significado deste nome, Zafinate-Paneá. E a rejeição por parte de seus irmãos resultou para o mundo em salvação. Ele vai dizer isso quando encontra com seus irmãos. Resultou em salvação para o mundo, resultou em mantimento para o mundo, porque 7 anos de fome varriam o mundo. Mas resultou em grande bênção para o mundo. A rejeição dos judeus
Fazia parte do plano que Deus tinha desde a eternidade que acontecesse. A partir do momento que eles rejeitassem o Senhor, a bênção se estenderia aos gentios. E se estendeu até nós. Quando é que Asenate, esta mulher que se casou, Asenate, que se casou com José, casou-se com ele? Foi no período da fome ou foi no período da fartura? Foi no período da fartura, nos 7 anos de fartura. Depois que esta mulher já está casada com ele, é que vem sobre o mundo, daquela época ali, grande tribulação, vem o período de fome, 7 anos de fome, que havia sido dito por José que aconteceria na revelação do sonho de Faraó. Veja aqui, o versículo 47 diz: nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, né? E ajuntou José todo o mantimento do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades o mantimento do campo. Ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, mais uma vez, deixando claro que é antes da fome, antes de tudo isso tem Asenate. Antes de fogo descer sobre Sodoma, Ló é tirado. Antes da cidade de Jericó ser destruída, Raabe é tirada de lá. Antes que venha fome sobre o mundo, José se casa com esta mulher. Irmãos, os tipos são abundantes e muitos no Antigo Testamento. Nós estamos passando um por um, aos pouquinhos, mas mais uma vez aqui, irmãos. Se Asenate é corretamente uma figura da igreja, como nós achamos que é, como nós estamos entendendo que é, e não estamos exagerando neste tipo, porque é uma mulher gentia, quando ele já tinha sido rejeitado por seus irmãos, como aconteceu com a igreja, então a igreja não passará por essa tribulação que vai haver sobre o mundo, como muitos textos dizem, como a gente tem visto em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da provação que está para vir sobre este mundo. Então, irmãos, o que nós temos crido e dito vez após vez, é que nós aguardamos que o nosso Senhor venha dos céus e nos arrebate. Depois que a igreja for arrebatada desta terra, irmãos, aí este mundo sofrerá tribulação. Mas o povo de Deus não espera por isso. Ele espera por seu noivo. Vai ser poupado destas coisas. Esta é a esperança da igreja, que nós já temos dito vez após vez. Vamos voltar a Atos, irmãos. Atos 7:11. Nós estamos neste tópico aqui agora. Angústia e tribulação para Jacó. Então, no versículo 10 é dito, vamos começar do 10. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quando José foi constituído governador, ele casou-se com Asenate, correto? É o que nós lemos lá. Foi isso que aconteceu. Aí o texto continua. Sobreveio, porém, ou seja, depois, sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã, quem estava em Canaã? Quem estava lá em Canaã? Jacó e os patriarcas lá, as tribos, né? Os irmãos que rejeitaram. Eles estavam lá em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Então aqui, irmãos, angústia e tribulação para Jacó.
Veja o quadro, irmãos. Veja o quadro. José é exaltado. Ele é exaltado. Ele casa-se com uma mulher que passa a desfrutar de todas essas honrarias. Ele passa a desfrutar da realeza junto com José, assentada com José. Depois disso, sobre Jacó e seus irmãos vem uma grande tribulação. Lá em Canaã, grande tribulação é o que diz Estevão. Grande fome eles passavam. Mas a Bíblia diz que exatamente isso vai acontecer. Veja, Jeremias 37. Nós estamos vendo aqui, irmãos, o que vai acontecer na história do mundo já prevista pela palavra de Deus. Quando a igreja for tirada da terra, vai haver grande tribulação. Esta grande tribulação vai sobrevir para o mundo inteiro, mas ela tem um propósito específico com os judeus. Veja, capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem, irmão? Para Jacó, para Israel. Ele, porém, será livre dela. Agora, vamos a Mateus 24. Mateus 24, versículo 15. Nas nossas Bíblias, a epígrafe aparece ali, a grande tribulação. Muita gente confundindo, achando que a igreja está aqui nesse meio. Mas a igreja não está, irmãos. A angústia é para Jacó, é para Israel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai, das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O que a igreja tem a ver com o sábado, irmãos? Nada, nós não guardamos o sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Aí o texto continua assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os escolhidos aqui não são os escolhidos da igreja, é a nação de Israel. A igreja não está mais neste quadro, a igreja já foi tirada da terra. A igreja não faz parte disso. Será um tempo de grande tribulação, como desde o princípio do mundo nunca houve. Tem gente que fala, não, a gente já está vivendo a grande tribulação. Não, irmão. Aqui está dizendo que é uma grande tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo. É pior que o dilúvio que aconteceu nos tempos de Noé. Nunca houve uma coisa assim. O Senhor Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, tribulações. Mas não é isso a grande tribulação da qual a igreja não tem parte. É um dia terrível, como nunca houve no mundo. Então, nestes 7 anos de fome previsto naquele sonho de Faraó que José interpretou, lá estava Jacó e seus filhos sofrendo fome. Até que Jacó disse, olha, ouvi dizer que lá no Egito tem mantimento. Então do capítulo 42 de Gênesis ao capítulo 45 é um tipo do que o Senhor Jesus fará com o povo de Israel neste momento de tribulação. Ah, irmão, mas o que isso tem a ver para nós? O que adianta a gente estudar isso se não tem relação conosco e tem a ver apenas com Israel? Irmãos, nada é para nós ou para eles, tudo é para a glória de Cristo. As Escrituras, nós não temos que procurar a nosso respeito, nós temos que ver a Cristo exaltado e glorificado. Ele fez promessas desde o princípio a Israel que serão cumpridas. Ele prometeu que iria guardar, cuidar daquele povo, que ele daria aquela terra, que ele reinaria com eles ali naquela terra,
que ele restauraria. Há promessas, por exemplo, que dizem, olha o que diz em Zacarias 8:23, irmãos, do que vai acontecer com o povo de Israel quando eles forem restaurados. Quando eles forem restaurados e livres de tudo isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla das vestes de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando, neste tempo, Deus restaurar Israel, as nações pegarão na orla dos judeus e falarão: a gente quer ir com vocês, porque sabemos que o rei está lá. Veja, irmãos, que tempo glorioso será este, irmãos. A igreja estará reinando com Cristo. E Israel também restaurado. Bom, irmãos, vamos concluir a nossa mensagem na segunda vez reconhecido. Este tópico nós tiramos de Atos 7, que nós lemos. Atos 7, versículo 13, diz assim: na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos. Na primeira vez, nosso Senhor foi reconhecido pelos judeus, irmãos? Por alguns, né? Ele foi reconhecido pelos judeus em sua maioria? Não. Mas é dito que José se fez reconhecer por seus irmãos na segunda vez. Assim o Senhor também se fará reconhecer na segunda vez. Em Gênesis, aquela cena em que José se revela aos seus irmãos, uma das cenas mais lindas de toda a Escritura. Essa cena está descrita no capítulo 45. Mas eu não vou ler, para não cansar demais a mente dos irmãos. Eu vou contar aos irmãos. Vocês lembram que eles desceram uma vez para o Egito? José não se revelou a eles, fez com que eles trouxessem Benjamim. Aí na segunda vez que ele se revelou a eles, ele apareceu para eles, para seus irmãos e disse: eu sou José. Irmãos, nosso Senhor aparecerá para o seu povo Israel novamente, dizendo: eu sou. Eu sou. E vão perguntar para eles: e estas feridas que há nas tuas mãos? Eles: recebi na casa dos meus amigos. Vocês me fizeram. E é dito que eles prantearão e chorarão por aquele que eles traspassaram. Ele derramará o espírito de graça e de súplica sobre eles, sobre Jerusalém e os habitantes. E eles chorarão. Imagine aquela cena. Eles nem sabiam mais o que acontecia com José. Eles tinham abandonado José. José disse: eu sou ele. Tragam meu pai. Tragam meu pai de volta, eu vou cuidar de vocês aqui. Veja em Gênesis 46, versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. José encontrando novamente. Assim Jesus também encontrará o seu povo novamente. O povo que ele escolheu, a nação escolhida. Ah, irmão, mas isso tem comprovação? Isso está assim mesmo? Veja Romanos 11, é o último verso que eu vou ler e nós concluiremos. Romanos 11, versículo 25. Até o versículo 29 leremos.
Porque não quero, irmãos, que sejais e que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veio o endurecimento em parte a Israel. Por que ele diz em parte? Paulo era judeu? Era. Pedro era judeu? Era. Então, em parte, não foi para todo mundo, em parte alguns judeus se converteram a Cristo. Em parte veio o endurecimento. Mas também diz aqui que esse endurecimento, hoje, há judeus crentes, há judeus que creem no Senhor Jesus? Sim. Então a igreja é composta por israelitas, por judeus e por gentios. Em sua maioria, por gentios. Não é assim que é? Em parte judeus, mas em sua maioria a igreja é composta de todas as nações que creram no Senhor. Em parte, veio o endurecimento a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Irmãos, quando o último daqueles que o Senhor escolheu salvar dos gentios tiver entrado, quando ele tiver terminado o seu trato com a igreja, o seu povo, quando tiver acabado, então ele vai retornar o seu trato com Israel. Depois que casa com Azenate, é que ele traz de volta Jacó e seus irmãos. Aí ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Irmãos, como que a gente consegue se emocionar com um texto que nem tem relação conosco, tem relação com Israel? É porque a gente vê aqui o caráter do Senhor. Ele não é pra gente isso aqui. Ele está dizendo que eles são amados por causa dos patriarcas. Porque o Senhor fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele fez promessas e vai cumpri-las. E ele termina dizendo: porque os dons e a vocação de Deus, as bênçãos, as promessas de Deus são irrevogáveis. Ele cumpriu que faria isso com o seu povo. E depois que tiver entrado toda a plenitude dos gentios, ele vai restaurar Israel. O ponto para nós vermos aqui e tornar cada vez isso mais claro, irmão, é muita informação. Às vezes fica muito confuso, eu não consigo entender tudo que você está falando aí, os porquês das coisas. Então por isso a gente vai repetindo bastante vezes e estamos vendo vários tipos. Mas o que eu quero que os irmãos vejam é que saibam a esperança que nós possuímos. A esperança que nós possuímos é que nós somos o povo celestial do Senhor, que será arrebatado para o encontro do Senhor nos ares. Depois disso haverá tribulação sobre este mundo. Haverá tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela. O Senhor vai livrar. Eles passarão por tribulação, mas o Senhor vai livrá-los. Naquele tempo vão estar ali tocando na horda dos judeus e falando: me leva que eu sei que o Senhor está com vocês. Então Israel será salvo. Paulo diz assim, que se a queda e o endurecimento de Israel trouxe bênção, que será a sua exaltação e plenitude para o mundo? Então nós aguardamos este tempo que chegará, irmãos. E nós vemos isso neste tipo de José. Nós somos Azenate. Nós vamos estar com o Senhor. Este tempo de fartura destes 7 anos é o tempo de agora, irmãos. Irmão, agora é tempo de fartura, irmãos. É tempo da graça sendo dispensada aos homens. É tempo em que as pessoas estão sendo salvas. É tempo em que as portas da graça estão abertas. Os celeiros estão abertos e a graça está sendo dada aos homens. Quando completar a plenitude dos gentios, tribulação. Mas nós não estaremos. O Senhor nos abençoe, irmãos.